eu posso te dizer que esse é um relato que vai te chocar. A história de uma garota e depois você dá sua opinião. Eu nasci no interior do Maranhão e quando eu digo interior, é interior mesmo. Um vilarejo esquecido, sem energia, sem escola, sem nada. A pobreza, ela era assim tão grande que por muitas vezes eu e os meus irmãos a gente comia terra misturada com água, só para enganar o estômago. A minha mãe, ela teve 8 filhos, mas só 5 sobreviveram. 3 morreram de desnutrição, de falta de comida. Eu cresci vendo minha mãe chorar de raiva e de dor, porque nem leite tinha para dar para os filhos. Meu pai era um bom homem, trabalhava na roça, de sol a sol, para tentar colocar um pouco de comida em casa. Mas a miséria era tanta que ele vivia cansado, doente, desnutrido. Já a minha mãe, ela se entregou ao desespero. Ela bebia o que ela encontrava na frente. E quando ela bebia, ela se transformava. Eu lembro do dia que ela voltou de um bar e ela fez algo terrível com o meu irmão mais novo. Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci aquele grito. Aquele grito marcou. Aquilo marcou todos nós. E desde então o medo passou a morar dentro da gente. Quando meu pai viajava para trabalhar, nós ficávamos sozinhos com ela. E tudo era ameaça, grito e pancadaria. Eu cresci ouvindo que eu era culpada por tudo. Que eu era um peso, que eu nunca seria nada. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2009, meu pai faleceu de fraqueza, de fome mesmo, de desnutrição, de anemia. Ele caiu trabalhando, tentando colocar comida na nossa mesa. E quando ele se foi, o pouco de esperança que restava na gente acabou. 2 meses depois, minha mãe se livrou da gente. Vendeu os filhos, sim, vendeu os filhos. Os meninos foram levados para trabalhar em fazendas e nós, as meninas, fomos levadas para um posto de estrada. Eu tinha apenas 9 anos. Eu não sabia o que era cidade, nem estrada, não sabia nada. E eu acreditei que eu estava indo para uma vida melhor. Mas quando eu cheguei, eu percebi que realmente o que era aquele lugar. Um homem pagou R$ 150 para minha mãe por mim. Ele disse que ia me levar para outro estado. Eu acreditei que ia ser esposa dele. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que ele era um explorador. O lugar onde ele me deixou era um inferno. Um bar na frente e nos fundos um corredor com vários quartos pequenos, sujos e fedidos. Era ali que eu, junto com outras meninas, fui obrigada a viver e a trabalhar. Nós éramos tratadas como propriedade. Nós recebíamos R$ 5 por atendimento, mas nem esse dinheiro ficava com a gente, porque tudo o que a gente precisava, comer, sabonete, roupa, era vendido por ele 3 vezes mais caro, e a gente tinha que comprar. Nós não tínhamos documentos, não podíamos sair, a gente não existia. Se alguém desaparecesse dali, ninguém ia procurar a gente, ninguém. E muitas desapareceram. Eu passei 6 anos naquele lugar, dos 9 aos 15. Eu vi meninas chegarem cheias de medo e irem embora sem ninguém saber para onde. Eu vi meninas apanharem, ficarem doentes, desistirem de viver. Com o tempo, eu já não sentia mais nada. A dor se tornou rotina para mim. Eu já não tinha mais sentimento. Eu estava calejada. Eu já não sabia mais quem eu era. Mas um dia tudo mudou. Era 24 de outubro de 2015. Um homem diferente entrou. Ele entrou e ele não parecia com os outros. Ele estava limpo, arrumado, ele tinha um olhar muito sereno. Quando ele me escolheu, eu achei que seria só mais um dia, né? Mas dentro do quarto ele pediu para eu parar. Ele disse que não tinha vindo ali para aquilo. Eu não entendi nada, eu perguntei o que ele queria e ele respondeu, eu quero te tirar daqui. E eu ri. Eu achei que era uma piada. Mas ele tirou uma carteira do bolso, mostrou um distintivo e disse que era um policial. Ele fazia parte de uma operação que investigava tráfico de pessoas e exploração. E naquele dia, o inferno acabou. Eles invadiram o local, prenderam o fulano, né, que era o cabeça ali, e outros homens, e libertaram todas nós. Quando me colocaram dentro da viatura, gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passando, e eu pensava, será que é verdade mesmo? Será que acabou? Eu fui levada para um abrigo,
Passei meses sem conseguir dormir direito, com medo de que alguém fosse me buscar. Mas aos poucos eu fui reaprendendo a viver. Eu fui alfabetizada ali, já com 16 anos, aprendi a escrever meu nome e a primeira coisa que eu escrevi foi: eu sou livre. Sou livre. Com o tempo eu comecei a ajudar as meninas que passavam por histórias parecidas. Hoje, com 25 anos, eu estudo serviço social e eu quero dedicar minha vida para resgatar quem ainda está vivendo o que eu vivi. A verdade é que o inferno existe e às vezes ele está mais perto do que a gente imagina. Mas também existe salvação. E eu sou prova viva de que a dor pode ser transformada em propósito. E que Deus, mesmo em silêncio, jamais, jamais me abandonou. E essa é a minha história. Gente, é de arrepiar, né? Ui, meu Deus. Deixa aí o seu comentário. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E se você tem uma história, manda para mim pelas mensagens que eu conto aqui. Clica aí no coraçãozinho e compartilha, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.